A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, a editora e livraria do povo evangélico. A nossa livraria aqui em São Paulo está ali na Conselheiro Cotegipe 210 e ali você encontra materiais diversos evangélicos, bíblias, comentários bíblicos, revistas dominical de todas as faixas etárias, materiais para você ler, livros evangélicos, música, tudo você encontra ali na nossa CPAD. Se você estiver aqui em São Paulo, dê uma passadinha lá na Conselheiro Cotegipe 210. E se você estiver em outras cidades, entra no site da nossa CPAD e ali você terá os endereços das lojas, divulgação dos materiais, tudo o que está acontecendo promovido pela CGADB e pela CPAD estão ali registrados. É só você dar uma olhadinha. Estamos estudando então o terceiro trimestre de jovens de 2022, imitadores de Cristo. E agora estamos chegando à 13ª lição. Já estamos terminando esse trimestre. Como o ano passou rápido, né? Já estamos chegando para entrar no 4º trimestre. Já estamos chegando no final do ano. Você já fez uma avaliação das suas aulas, das suas turmas, do seu aprendizado, do seu crescimento espiritual? É hora de fazer esta autoavaliação. Mas antes de começarmos a ler a lição 13 do dia 25 de setembro de 2022, quero te pedir uma gentileza. Deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas se inscrevam no canal, para que elas sejam abençoadas. E deixe aqui embaixo também suas observações, seus comentários, eles são muito importantes para nós, para esse trabalho que estamos aqui desenvolvendo. Vamos lá? O discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Apocalipse 21:7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Resumo dessa lição: a comunhão eterna com Deus é a esperança que nos mobiliza a viver de modo santo e justo. Esta esperança da vida eterna, se você perdeu a aula passada, nós falamos na lição 12 o que é a vida eterna, né? A vida eterna não é um lugar, é um relacionamento, né? Então, se você perdeu essa aula, entre aqui na playlist, assista a aula de número 12, assista as aulas anteriores para você ter a visão do todo. Então, a comunhão eterna com Deus é esta esperança que nos mobiliza a viver de modo santo e justo. Nós só vivemos como vivemos porque nós temos esta esperança da vida eterna. Os objetivos dessa lição: explicar o que significa a boa esperança, compreender que Jesus é o caminho para o céu, é o único caminho para o céu, e terceiro, conscientizar a respeito da vida no céu. Conscientizar a respeito da vida no céu. Aí nós temos algumas coisas sobre a eternidade. Há um lugar preparado para nós, não haverá limitações de ordem física, seremos semelhantes a Jesus, teremos novos corpos, haverá um novo ambiente, enfim, isso tudo faz parte, né, da eternidade. Vamos ver Apocalipse 21, do 1 ao 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então aqui nós temos a conclusão, do tempo, essa boa esperança sobre a qual nós vamos estudar, a verdadeira esperança. Ele diz: o crente é uma pessoa que tem um compromisso com a construção de uma sociedade melhor. A princípio, esta sociedade. Mesmo sabendo que a redenção da humanidade se concretizará apenas com o reino de Cristo. É só desta maneira que nós vamos ter uma sociedade melhor. Nossa esperança pelo céu não inviabiliza os nossos esforços em prol de um mundo mais justo e bom. Nosso trabalho para melhorar esse planeta em que nós vivemos. Enquanto o céu não chega, continuamos orando e trabalhando pela manifestação do reino de Deus neste mundo. E esta talvez seja a nossa maior contribuição como igreja. Então, enquanto a eternidade não chega, enquanto nós não partimos para o outro lado, enquanto a igreja não é arrebatada da terra, nós vamos trabalhando para melhorar este mundo em que nós vivemos. Número 1, a boa esperança, a esperança que destrói a angústia. Em um mundo onde o coração de muitos se encontra doente, adoecido, a maior parte da humanidade está com o coração doente, Jesus declara aos seus discípulos que eles poderiam descansar em confiança e paz. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É para não se perturbar, Não se perturbe. Acalme o seu coração. As palavras de Jesus devem servir de grande alento a todos os corações atribulados, para todos nós. Onde deve estar o fundamento da nossa fé? Onde deve estar o fundamento? Exclusivamente em Cristo Jesus. Já falamos isso nas lições anteriores, principalmente na 11 e na 12. A nossa esperança e a nossa fé deve estar exclusivamente em Jesus Cristo. Nenhuma instituição, pessoa ou coisa deve ocupar o lugar do nosso Salvador dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Nada pode tomar o primeiro lugar no nosso coração. O primeiro lugar pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fique claro ainda que somente por meio da fé podemos conhecer Jesus de Nazaré. Logo, o busquemos em oração, adoração e louvor. Nós devemos buscar na palavra de Deus, através da palavra de Deus, buscar essa comunhão com Deus. Em oração, em adoração, em louvor a Deus pelo que Ele fez por nós. Número 2, o caminho estreito que leva ao lugar de muitas moradas. Então há um só caminho, há uma só porta estreita, mas lá dentro tem muitas moradas. Todas as visões proféticas sobre a vida eterna sempre apontam para o número dos salvos como multidões incontáveis. São multidões de salvos em Jesus de Nazaré.
Na linguagem de Jesus, em João 14:2, o lugar da morada do Pai tem espaço para acolher todos os seus filhos. É importante, então, compreendermos que, apesar da difícil jornada para o céu, o caminho estreito, a porta estreita, ser cheia de renúncias e confrontos pessoais, né? Miríades, multidões incontáveis habitarão na morada do Pai. Muitos salvos, né, da humanidade. Celebremos, o inferno perdeu. Viveremos eternamente com o Rei do Universo, em paz e contentamento eterno. Tá? Nós viveremos para sempre com Deus. Lá, para chegar lá, o caminho é estreito. A porta é estreita. É difícil. Tá? Mas nós devemos lutar, ter essa esperança, porque lá dentro da eternidade há muitas moradas, há muita coisa maravilhosa que a nossa mente nem consegue imaginar. Porque nossa mente, ela está corrompida pelo pecado. Nós vivemos num mundo corrompido. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E nós vivemos aqui neste mundo. Então, é muito difícil nós conjecturarmos como é o céu, o que tem lá. Lá é um outro tempo, é um tempo eterno, totalmente diferente do tempo da história da humanidade. Então, é muito complexo a gente ficar conjecturando e afirmar categoricamente como é o céu. 3. O melhor do céu é Jesus. Isso daqui não há a menor sombra de dúvidas. O que leva as pessoas a desejarem ir para o céu? E aí ele responde: um relacionamento contínuo, edificante e amoroso com o Senhor Jesus é a razão de almejarmos o céu. Nós queremos viver com Jesus para sempre. Viver com Jesus eternamente deve ser a razão de nossa fé cristã. Tá? Seremos conduzidos aos céus para experimentarmos uma existência junto do Salvador. Se alguém tem outra intenção quando se refere à vida eterna, certamente é um crente que não lê a palavra de Deus. Nosso objetivo, sendo cristão aqui na terra, aceitando a Cristo como nosso Salvador aqui na terra, tendo uma aliança com Cristo aqui na terra, é para eternamente, lá do outro lado, lá no céu, nós vivermos eternamente com Ele, conhecendo, desfrutando da sua presença, do seu amor eterno, de toda a eternidade. E a gente começa aqui na terra. Tá? Então, o melhor do céu é a própria pessoa do nosso Salvador. O caminho para o céu. Conhecer o caminho, uma necessidade. Nós temos que conhecer o caminho para o céu. Tá? Ele coloca uma observação aqui que eu acho importante. Ele diz assim: o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Jesus Cristo é o ponto central. Por isso, as verdades a seu respeito são centrais para o cristianismo. Tudo que Jesus falou, ensinou, é absoluto para nós. A teologia que depreciar Cristo, que desconsiderar Cristo, preferindo a humanidade como centro, o famoso antropocentrismo, não poderá declarar, em última análise, a plenitude dos ensinos bíblicos. Porque se está se referindo à humanidade, então Cristo saiu do centro. Jesus, ele é o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento e o autor dos ensinos do Novo Testamento. Então ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento e elaborou, trouxe para o centro os ensinos que ele aprendeu do Pai, tá? O cumprimento do Antigo Testamento. Os cristãos entendem que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo,
bem como o rei vindouro. Está lá em Apocalipse 13:8 e Apocalipse 19, do 11 ao 16. Ele é o cordeiro, metaforicamente falando. Ele morreu no nosso lugar. Devemos reconhecer ser o conhecimento a respeito de Jesus Cristo igual e ao mesmo tempo diferente ao de outros assuntos. Como líder espiritual do cristianismo, Jesus é o objeto do conhecimento e também da fé. Ele produz ainda dentro de nós e mediante o Espírito Santo conhecimentos espirituais. Então Jesus Cristo, ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da cristandade, ele é o centro da realidade espiritual, do mundo espiritual. Jesus, ele é o centro de tudo. Então, conhecer o caminho é uma necessidade. Jesus adverte seus discípulos a respeito da necessidade de permanecerem no plano divino, sem desvios, sem rotas alternativas e sem atalhos. João 14:4. Vamos dar uma olhadinha, por gentileza? Abra sua Bíblia Nova Almeida atualizada. No Evangelho de João, segundo escreveu João, 14:4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou, disse Jesus. Tomé, então, questiona ao mestre sobre o percurso a ser seguido. No versículo 5, Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Tomé perguntou. Ele foi corajoso. Ele era incrédulo, mas ele era corajoso. Ele perguntava mesmo. Jesus corrige imediatamente Tomé e lhe orienta sobre a natureza cooperativa do reino. O Filho coopera com o Pai, a humanidade coopera com Cristo e todos viveremos juntos na eternidade. Há um trabalho de cooperação. Existe um nível de responsabilização pessoal, cada um tem a sua responsabilidade individual nesse percurso de unidade com Deus. Cada um precisa ser consciente de sua entrega e do nível de comprometimento com a guerra contra o pecado e a aproximação contínua com Cristo. Então, cada um é responsável pela sua vida espiritual e também pela vida espiritual do outro. Nós temos essa parcela de responsabilidade, tá? Jesus, o caminho. João 14:6 é um dos textos mais conhecidos, nós estamos nesse capítulo. A afirmação que Jesus é a vida, e esta expressão com o artigo definido a vida, não se refere a qualquer vida, de uma mera subsistência biológica, mas da vida eterna. Jesus, ele é a vida eterna. Nós já lemos lá 1 João 4, 1 João 5, né? Numa dessas aulas anteriores, você, por gentileza, entre na playlist e dê uma olhada. Não fica aí voando, não, tá? Mas a vida eterna. O Mestre não apenas conquistou e nos trouxe a vida eterna, ele próprio é a síntese encarnada do céu que veio até nós. Por isso que João chama Jesus de Emanuel. O nome dele é Emanuel, o Deus conosco. Ele nasceu entre nós, tá? Já a declaração de Jesus como verdade nos esclarece. Ele está falando aqui do versículo 6. Tá? João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, é isso que ele está explicando aqui. Já a declaração de Jesus como verdade nos esclarece que ele revelou a totalidade dos conhecimentos divinos acessíveis a nós. Tá? Ele é a verdade. Tudo que ele falou é a verdade absoluta. Não há relativismo na verdade apresentada por Jesus. Não há relativismo na pessoa de Jesus. É isso que ele está falando
quando ele diz que ele é a verdade. Em Cristo nunca houve mentira, nunca houve falácia, nunca houve engano. Jesus, ele foi o homem perfeito. Lucas trata de Jesus como o homem perfeito. Tá? E ele diz, apenas a verdade divina encarnada entre nós. Ele era um homem como eu e você, mas Jesus nunca pecou. Foi tentado, mas nunca pecou. Nunca errou. Nunca cometeu um deslize. Por quê? Porque ele tinha uma natureza santa. Tá? Ao afirmar também que ele era o caminho, Jesus assevera a toda a humanidade que não existe relacionamento com o Pai que se inicie pronto, perfeito. Tá? Tudo em nossa história, todo relacionamento, né, tudo na nossa história é processo, é caminhada, é percurso. Por isso que ele diz que ele é o caminho. Jesus, como o caminho, ele nos lembra que devemos conhecer e prosseguir em adquirir sabedoria a respeito do eterno diariamente. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Oséias 6:3. Tá? A comunhão com Deus é uma longa jornada composta de dores e angústias. Já falamos sobre isso na lição anterior. Nós não somos imunes a sofrimento. Nós também morremos, nós também adoecemos. Não existe esse negócio de para o crente tudo é perfeito, tudo é só love. Não existe isso. Esse não é o evangelho verdadeiro. Tá? Mas sempre debaixo da graça e do amor. Nós estamos com Cristo, Ele está conosco. Então a conversão, a mudança não é um pódio. A conversão é uma largada para quem ainda não entendeu a riqueza da glória do Senhor. Então, a partir do momento que a pessoa se converte a Jesus de Nazaré, quando ela recebe Jesus na sua vida, ela está começando uma jornada, ela está começando a caminhar, ela está indo no percurso para o céu. Número 3, o acesso ao Pai. Então aqui ele fala, Jesus é o caminho, né? No primeiro, ele conhecer o caminho é a necessidade. Agora ele vai falar do acesso ao Pai. Não existe salvação sem comunhão. Nós já falamos isso na lição 10, na lição 11. Você dê uma olhada lá, por gentileza. Tá? Não existe salvação sem comunhão. Assim como não existe frutificação, não existe produção de frutos no reino de Deus sem comunhão. Eu até comentei naquela ocasião, a pessoa quer estar na igreja, quer cantar, quer fazer as coisas, mas ela nem aceitou Jesus, ela nem levantou a mão, ela não toma ceia, ela não batizou nas águas, ela não quer um compromisso. Então por que ela vai tocar na igreja? Por que ela vai cantar? Por que ela vai ter oportunidade? Não pode. Tá? Ela não tem comunhão com Deus ainda. Mesmo que na cabeça dela, ela acha que ela tem. Quem deseja conhecer ao Pai, assentado em glória, precisa se tornar amigo do Filho. É através do Filho que nós chegamos ao Pai. Nosso futuro eterno, cujo objetivo central deve ser viver junto ao Pai, só se tornou possível de concretização através da mediação do sacrifício do Calvário. É só através do que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Não tem outro jeito. Não existem subterfúgios e jeitinhos. Nós já falamos também em lições anteriores. Tá? Não adianta, você pode doar, eu até comentei, tem bilionário que doa toda a sua fortuna para os pobres, para entidades de caridade, mas não querem ter compromisso com Jesus. Eles acham que vão comprar a salvação. Quantas religiões
defendem a tese de que você alcança a salvação através das suas obras, de você praticar o bem para o seu próximo. Isso faz parte também. Mas e amar a Deus sobre todas as coisas? E ter um compromisso com Jesus? E viver o Evangelho de Cristo? Isso também é fundamental. O reino é de Deus e só teremos acesso em virtude da mediação do Filho. É só através do Filho que nós entraremos no reino de Deus. Por isso, a religião não salvará ninguém. O farisaísmo também não salvará ninguém. Estas jamais serão causas da tão grande salvação que nos transporta ao reino do Filho. Tá? Não é a religião, não é o farisaísmo. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a porta. Capítulo 10. Vamos ver, capítulo 10, verso 7, do Evangelho segundo escreveu João. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. É só através dele, né? E ele diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. 9. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Só salvação, só através de Jesus. Entrará e sairá e achará pastagem. Só através de Jesus. Ele é a porta, nosso guia, e ele é o fim da nossa fé. Hebreus 12, 2, versículo muito interessante que eu gosto muito. Hebreus 12 e 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E aí ele vai falando: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, tinha um objetivo, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Ele nos dá a fé e ele vai aprimorando a fé dentro do nosso coração. Portanto, ele é tudo. Jesus, ele é o centro, né? Ele é o centro da nossa vida cristã. Por isso que andar com Jesus é fundamental. Na lição anterior, nós vimos que ele é o centro da nossa vida. Nós vamos nos relacionar com ele para sempre. Tá? Nós temos que nascer através do Espírito Santo em Cristo Jesus. Vamos lá, o número 3, a nova vida no céu. Vamos ver isso aqui. A nova estrutura de existência celeste, né? Precisamos lembrar de que o pecado não afetou apenas a humanidade, mas também a natureza como um todo. Então, você vê esses processos climáticos que ocorrem, maremotos, terremotos, todo esse movimento que acontece na Terra, isso tem a ver com o pecado de Adão e Eva. Tá? O pecado afetou toda a natureza. Por isso, como bem Paulo anunciou, a salvação conquistada na cruz não tem uma repercussão apenas sobre a humanidade carente de redenção, mas sobre toda a terra. A salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário, ela diz respeito até à natureza. Romanos 8, 22, olha o que diz o texto. Romanos 8, 22 e 23. Ele diz assim, na Nova Almeida atualizada: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso
corpo. Assim como nós estamos aguardando a nossa transformação e preparação para o céu, a natureza também está gemendo, está aguardando essa restauração. O passado inteiro não será mais motivo de constrangimentos ou tristezas. Tá? Então, tudo que passou, né, quando nós chegarmos lá, isso não vai ser mais motivo de constrangimento ou de tristeza. No céu, o contexto será de eterna alegria. No céu não haverá tristeza, no céu não haverá constrangimento. A nova criação estabelecida por Deus, pelo Altíssimo, não será apenas mais jovem, mas também qualitativamente melhor. A qualidade é de um outro nível. O melhor aqui neste caso é que aquilo que vem do alto, que já carregará consigo os plenos efeitos da operação da eternidade. Então, haverá uma completa mudança, não só no corpo, mas na consciência, na existência da alma. Tudo será muito superior àquilo que nós possamos imaginar. Tá? Essa é a nova estrutura de existência lá no céu. Segundo, a nova condição de comunhão celeste. Como é que vai ser essa comunhão celestial? A pessoalidade da nossa relação com o Criador é aquilo que está destacado em Apocalipse 21 e 3. Tá? Vamos ver? Apocalipse 21, abre aí o último livro da Bíblia, e o versículo 3. Olha o destaque, 21 e 3. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, uma voz forte: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. Então a comunhão aqui será plena. Tá? Sobre essa comunhão plena, as Escrituras falam do véu rasgado. Marcos 15, 38, quando Jesus morreu e o véu foi rasgado. Imagem direta, não refletida ou embaçada. Então, será tudo muito claro. Hoje nós tateamos, mas lá vai ser tudo muito claro. Sem véu no rosto. Tá? Ninguém vai poder, não vai ter nada escondido, ficar meio nublado. A eternidade ao lado de Cristo, junto ao Pai eterno, e debaixo da bênção do bondoso Santo Espírito. Essa deve ser nossa única expectativa em relação aos céus. Então haverá uma comunhão plena, uma comunhão completa, uma comunhão transparente entre os salvos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o número 3, para terminar, a verdadeira vitória. Vitória mesmo é viver para sempre com Jesus, que é o versículo 7. O novo céu e a nova terra, Apocalipse 21 e 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Esse daqui é a vitória completa. Tudo mais que você puder imaginar se torna insignificante quando se compara com a bênção da comunhão eterna com Deus. Enquanto a maioria das pessoas guerreiam por futilidades humanas ou ambições carnais, coisas desse mundo, nossa verdadeira herança é o Senhor Jesus Cristo. Debater a respeito de galardões celestes, moradias ou status no mundo espiritual, né, perde sentido quando comparamos com a certeza de que viveremos junto dele, com ele, por ele, para ele. Isso aqui é fantástico. Em resumo, nossa vida será um contínuo transbordamento divino para a glória do Deus Altíssimo. Viveremos para sempre com o Senhor e em comunhão eterna com ele. Portanto,
pensando resumidamente, o sofrimento brevemente acabará. Eis que Cristo vem. A nova vida no céu é a verdadeira vida que Deus projetou para nós. Aqui é um período de experiência, é um período de exercício do livre-arbítrio. É aqui que nós vamos decidir o que nós seremos eternamente. Viveremos eternamente com Deus ou viveremos mortos eternamente separados de Deus? Essa é uma escolha que todo ser humano precisa e deve fazer. Como diz em Deuteronômio, escolha a vida, escolha viver com Jesus. Então terminamos assim a lição 13 do dia 25 de setembro de 2022. Terminamos mais um trimestre para a glória e honra exclusiva do nome de Jesus. Estamos muito alegres, espero que você esteja também. Deus abençoe todos os alunos e professores que conseguiram chegar até essa 13ª lição. Não se esqueça, deixe aqui nessa videoaula o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas e incentive outras pessoas a se inscreverem no canal do professor Álvaro Bruno. Deus te abençoe e te guarde. Nos preparemos em Cristo Jesus para o início do novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Assim finalizamos a lição do 3º trimestre de jovens da nossa CPAD. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser. Meu primo mandou um negócio que falou assim, você que manja, mas dá uma olhada aí, vê se tá boa essa TV. Eu falei, rapaz, nesse preço aqui até eu vou comprar uma. Mas tudo bem que a 30